Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Na aula de hoje, abordaremos a questão dos projetos de trabalho na educação infantil. Qual a importância do planejamento hoje para as escolas e nossa prática educativa? Como despertar o interesse de crianças pequenas, compreendidas de uma faixa de 0 a 3 anos, creche, e de 4 a 6 anos, educação infantil? Como trabalhar com questões sociais, culturais, multiculturalismo, problematizar desigualdades sociais com crianças de 0 a 6 anos? Nossa ideia hoje é esta: problematizar, então, trabalhar com conceitos de desigualdades sociais, raça, etnia, gênero, através de projetos de trabalho. O que significa planejar? Ou o que significa trabalhar com projetos de trabalho? Barbier nos auxilia nesta questão. O projeto não é uma simples representação do futuro, do amanhã, do possível, de uma ideia. É o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um possível a transformar em real, uma ideia a transformar em ato. Projetos de trabalho. Os projetos de trabalho, historicamente, surgem com Dewey como pedagogia de projetos. Kilpatrick vai reformular algumas ideias que Dewey esboça. E hoje, quem seria o representante, então, teórico, ou seja, responsável por alguns argumentos dentro desta proposta de planejamento, seria Hernandes. Vamos enfatizar, então, a construção de um projeto de trabalho e sua importância para o cotidiano escolar. Qual é a ideia básica de trabalharmos com projetos de trabalho? Projetos de trabalho, ele poderá contribuir para a construção de um currículo mais dinâmico, mais estratégico, inclusive no sentido de problematizações do nosso próprio ato educativo. Ou seja, por que desejamos trabalhar com certos conhecimentos e outros não? Todos esses conhecimentos seriam necessários para as crianças que ali estão? O que trabalhar em uma faixa que corresponde a 0 a 3 anos? Estimular? Trabalhar com o desenvolvimento da oralidade? Trabalhar com o desenvolvimento da abstração lógico-matemática? E de 4 a 6 anos, quais seriam, então, as áreas de conhecimento a serem trabalhadas? O projeto de trabalho, então, sustenta e é sustentado através de uma prática dinamizadora. Em que sentido? Porque, na realidade, conhecimentos vão ser aprendidos, conhecimentos vão ser questionados, e essa construção de conhecimento relacionando cultura popular e cultura científica vai ser, então, enfatizado e construído. Trabalhar com projetos assim implica ensinar de um modo diferenciado, ou seja, fazer escolhas, pesquisar em livros, entrar em páginas da web, principalmente de 0 a 3 anos, trabalharmos enfocados na construção, bem como respeitarmos as necessidades e potencialidades das crianças. E de 4 a 6, conjuntamente com essas, escolhendo ideias, bem como conhecimentos de interesse de todos. Diferenciadas interações e experiências. Esta é a ideia do projetos de trabalho. Por quê? Na realidade, projetos de trabalho, ou seja, diferentes temáticas vão transitar nas nossas escolhas, fazendo então que o projeto de trabalho se torne interdisciplinar ou transdisciplinar. Ou seja, vínculos poderão ser estabelecidos entre as diversas áreas do conhecimento, inclusive para podermos transitar entre a cultura popular e o conhecimento que este aluno já traz para a sala de aula e o conhecimento científico que desejamos construir. Assim, o projeto de trabalho, ele possibilita práticas, inclusive, mais lúdicas, mais ativas, no sentido em que o aluno poderá construir hortas,
poderá construir materiais, poderá construir bonecos, dinossauros, através de uma estrutura de metal e jornais. As temáticas para os projetos de trabalho assim são diversas, são múltiplas e principalmente significativas. Neste sentido, os projetos possuem uma estrutura mutante, inovadora. Em que sentido? Trabalhar com projetos significa poder estruturar uma prática educativa alicerçada em diferentes áreas do conhecimento, áreas de interesse tanto do professor quanto dos alunos. Então, projetos construídos a partir de literaturas infantis, clássicos infantis, músicas, arte, então, releitura de obras de arte, trabalhos com educação ambiental poderão ser construídos. E, melhor, trabalhar com projetos de trabalho significa que essa estrutura ela vai sendo construída e reformulada no dia a dia através das nossas experiências educativas. A aprendizagem acontece em situações concretas de interação, como um processo contínuo e dinâmico em que se afirma, se constrói e desconstrói, se faz na incerteza, com flexibilidade, aceitando novas dúvidas, comportando a curiosidade, a criatividade que perturba, que levanta conflitos. Modo singular e repetitivo de ver o mundo e analisar o mesmo. Isto com os projetos de trabalho não acontece. Por quê? Como destacou Barbosa, se o projeto de trabalho se constitui de uma forma mutante inovadora, este projeto de trabalho se estrutura inclusive com temáticas também associadas à transformação, à inovação, a questionamento, no sentido de problematizar as relações do próprio conhecimento que a criança está adquirindo. Projetos de trabalho, estruturação. Nossa grande dúvida, como estruturar um projeto de trabalho? O que deve conter neste? Primeira ideia a ser destacada, na estrutura, na composição deste projeto de trabalho. Levar temáticas interessantes que possam ser questionadas, reconstruídas, avaliadas, reavaliadas. Um projeto de trabalho que tenha vida, que possa ser inclusive interrompido, caso professores e alunos sintam que este não está vindo mais ao encontro de suas necessidades. Como o projeto de trabalho também não tem uma estruturação única, e esta é uma das características, o professor ele pode estruturar este planejamento com características pessoais. O que eu proponho, então, é uma estruturação que realizo também em sala de aula, através de uma supervisão com professores. Então, qual seria a estruturação de um projeto de trabalho? Como pensá-lo? Como organizá-lo? Estes serão os itens que iremos discutir agora. Primeiro enfoque, tema. Como escolher um tema para a composição de um projeto de trabalho? Muito cuidado, eu brinco. Se eu odeio baratas, não vou trabalhar sobre baratas. Isto significa que este tema a ser trabalhado ele tem que ser significativo tanto para o professor quanto para o aluno. Por que professor e aluno? Porque se o professor não tiver relação nenhuma, ou seja, afinidade nenhuma com essa temática, o trabalho também poderá não se desenvolver. Porém, o tema agrada ao professor e não agrada ao aluno. Da mesma forma anterior, aqui teremos o inverso. O professor irá planejar e o aluno, então, não irá desenvolver as suas atividades conforme as ideias, as premissas elaboradas por este professor. Segunda questão presente na estruturação de um projeto de trabalho. Turma. Bom, por que colocar tema, turma? Muito cuidado, pessoal. O desenvolvimento e interesse da criança associado a uma idade de 0 a 3 anos é um.
O interesse e desenvolvimento de uma criança associado a uma faixa etária de 4 a 6 anos é outro completamente diferente. Assim, na realidade, este tópico, turma, vem ao encontro destas necessidades, dessa visualização. Quem é o meu aluno? Em que faixa etária ele se encontra? Logo após, teríamos a estrutura, então, duração. Recomendo sempre que não façamos projetos de trabalho centrados em 1 ou 2 dias apenas. Por quê? Como o projeto de trabalho ele necessita de uma composição maior, inclusive de justificativa, e uma justificativa teórica, compor projetos de trabalho com uma duração muito curta significa que deveremos estar pesquisando constantemente e enfatizando trocas. Assim, indico projetos de trabalho que tenham uma durabilidade, uma duração de 7 a 14 dias, no mínimo. Porém, projetos de trabalho mais longos, ou seja, estruturados para 30 dias, 60 dias, também poderão ser construídos. Inclusive, há escolas que trabalham com projetos de trabalho via semestre. Em que sentido? Um título ou uma temática maior gerando outras temáticas ou subtemáticas associadas. Isso também poderá ser possível. O projeto de trabalho ele também possui um norte que é a justificativa. Dentro da justificativa, nós teríamos 3 itens a serem visualizados e respeitados. Primeiro item, importância do projeto. Aqui tem que ficar claro, ou seja, por que trabalharmos com este tema? Por que trabalharmos com este projeto e não outro? Então, a importância do projeto, ela deve ser clara, tanto para o professor quanto para o aluno. Segundo item seria o conhecimento e necessidades do grupo frente à proposta de trabalho, ou seja, a temática. Conhecimentos. Quais os conhecimentos que desejamos trabalhar? Quais os conhecimentos que os alunos já possuem a respeito deste tema, deste tópico de trabalho? Quais são as necessidades que este grupo possui para trabalharmos com esta temática? Isso deverá estar configurado, então, neste tópico. E, por fim, o embasamento teórico, ou seja, referencial teórico. Exemplo, escolhemos trabalhar com música. Bom, deverei, no meu projeto, por menor que seja o meu embasamento teórico, no sentido de composição de páginas, de parágrafos, explicar o que é música. Vocês devem estar perguntando, bom, mas por que trabalhar com embasamento teórico nos projetos de trabalho? Na realidade, porque uma das propostas dos projetos de trabalho é que a família tenha acesso a este planejamento. Então, que a família também possa visualizar o que está sendo realizado e efetivado em sala de aula, bem como enriquecer nossa prática educativa com teoria. Por quê? Ser professor significa construir conhecimentos científicos. Nós vamos trabalhar, nós vamos questionar referenciais teóricos. Não cabe hoje, em uma proposta de uma pedagogia mais crítica, trabalharmos frente a achismos, ou seja, o que eu, Cristiane, acho necessário. Não, eu, Cristiane, acharei necessário frente a ideias de determinados autores, pesquisadores e teóricos. Objetivo geral. Aqui nos diferenciamos, e muito cuidado, de uma forma de planejar antiga. Não mais utilizaremos termos como socializar, recrear, até porque, se vocês prestaram atenção na teoria até aqui o momento trabalhada, nós não socializamos ninguém, nós não recreamos ninguém. Então, o objetivo geral será do projeto. O que o projeto visa possibilitar, visa propiciar, oportunizar, proporcionar. Então, o objetivo geral será do projeto. Temos também os objetivos específicos. Mesma forma, os objetivos específicos aqui deste projeto. Então, das áreas de conhecimento a serem trabalhadas. Exemplo, o que desejaremos
possibilitar, propiciar ao aluno, frente ao desenvolvimento corpóreo-sinestésico, frente ao desenvolvimento linguístico, oralidade, então, escrita, frente ao desenvolvimento pictórico, área das artes, bem como outras áreas a serem construídas. Conteúdos. Aqui é extremamente importante colocarmos, então, neste projeto de trabalho, nessa estrutura, os conteúdos, ou seja, as áreas de conhecimento que iremos desenvolver. Esses conteúdos devem ficar claros tanto para o professor quanto para os alunos. Por quê? São os conteúdos que vão estruturar a nossa metodologia, a nossa forma de propor esta aula, as estratégias que iremos utilizar. Então, como vamos desenvolver este projeto em nossa sala de aula? Após a estruturação dos conteúdos e da metodologia, nós vamos entrar no próximo tópico, que é a avaliação. Importante destacar que iremos avaliar apenas o que desenvolvemos com estes alunos. Ou seja, a avaliação, ela diz respeito ao que pretendemos e ao que desenvolvemos, ao que realmente efetivamos em sala de aula. Nós não avaliamos, em hipótese nenhuma, aquilo que não foi realizado no espaço educativo. E por fim, na estruturação deste projeto de trabalho, que não necessariamente tenha que ficar nesta proposta escrita, é como nós iremos socializar o projeto de trabalho desenvolvido. Por exemplo, uma das formas de socialização e registro frente à idade de 0 a 3 anos seriam fotografias, murais, convidar estes pais para que possam ver, então, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesta faixa dos menores de 0 a 3, compreendida como creche. Já de 4 a 6, quando estrutura-se a educação infantil, poderíamos, então, através de um portfólio ou, então, dos trabalhos, da organização dos trabalhos que as crianças realizaram, também realizar uma proposta de socialização, então, do projeto trabalhado. Projetos de trabalho no berçário. No berçário, poderemos encontrar crianças, né, de 0 a 1 ano e 2 meses. Bom, mas berçário, muito cuidado, as palavras que eu vou utilizar aqui como berçário, pré-maternal, maternal 1 e 2, podem ser modificadas de estado para estado. Por quê? O MEC enfatiza somente que de 0 a 3 anos seria creche e de 4 a 6, educação infantil. Assim, cada município e cada estado legisla frente à nomenclatura do que seriam, então, esses espaços educativos para essas faixas etárias. Neste sentido, vou ilustrar os exemplos de pedagogias de projeto, né, identificando o berçário, compreendendo crianças de 0 a 1 ano e 2 meses, pré-maternal, concebendo, então, espaço para crianças de 1 ano e 4 meses a 2 anos, maternal 1, de 2 anos a 3 anos e alguns meses, maternal 2, de 3 anos e alguns meses a 4 anos, jardim A ou pré-1, compreendendo de 4 anos a 5 anos, e jardim B ou pré-2, de 5 anos a 6 anos, ou de 6 a 7 anos. É importante também ressaltar que hoje o ensino fundamental com 9 anos, o que nós chamávamos de jardim B ou pré, ele acaba então sendo incluído como primeiro ano do ensino fundamental. Então é importante que neste primeiro ano do ensino fundamental, todas as dicas ilustrativas enfatizadas para jardim B ou pré-2 sejam também vistas para este primeiro ano do ensino fundamental. Exemplo, estimulando o bebê. O objetivo geral do nosso tema, título, para o berçário, possibilitar o desenvolvimento global de nosso aluno. Exemplo, jacaré. Poderemos pegar o corpo deste bebê e brincarmos com este corpo através de uma música que se intitula a música do jacaré. A letra é assim: eu conheço um jacaré que gosta de comer, cubra suas orelhas,
senão o jacaré come suas orelhas e o dedão do pé. Esta música, na realidade, ela visa trabalhar com várias partes do corpo deste bebê. Então, as orelhas permanecem, como eu brinco, mas as outras partes do corpo são modificadas. Então, o jacaré poderá comer suas orelhas e sua barriga, suas orelhas e seu ombro. E vou, então, cantando esta música e brincando com o jacaré no corpo deste bebê. Por que utilizarmos esta música do jacaré? Na realidade, para que a criança, então, comece a perceber as partes do seu corpo e o corpo do outro, visto que o professor poderá também trabalhar o seu corpo e, após, quando essa criança estiver em uma faixa de 1 ano e meio, ou 1 ano e alguns meses, ela pegar o jacaré e brincar com as outras crianças, bem como com o corpo deste professor. Projeto de trabalho no Maternal 1 e projeto de trabalho no Maternal 2. Vou tentar exemplificar agora um projeto partindo da história O Grande Rabanete para, então, estas duas turmas, que compreendem uma faixa de 2 a 3 anos e depois de 3 a 4 anos, dependendo, então, do estado da região onde estamos. Eu, você, nós, este seria o nosso título, que buscaria, então, através do seu objetivo geral, propiciar a construção da relação eu-outro. Bem, pessoal, exemplificando inclusive a questão dos materiais que devemos ter em sala de aula, trouxe para vocês aqui um flanelógrafo, contendo, então, a história O Grande Rabanete. A história, ela se desenvolve da seguinte forma. O vovô plantou um grande rabanete. Tentando, então, retirá-lo da terra, ele não consegue e chama a vovó. Puxa daqui, puxa dali, a vovó e o vovô não conseguem e chamam a neta. A neta vai auxiliá-los, também não conseguindo. Chama o cachorro. O cachorro, por sua vez, não conseguindo ajudar os demais, chama o gato, que por sua vez chama o rato, e chegamos então até a minhoca, que estava passeando por ali, vê aqueles vários sujeitos tentando, puxar o rabanete e os auxilia. Vocês se lembram do nosso objetivo, relação eu e outro? Qual a ideia dessa história, O Grande Rabanete? Primeiramente, como a minhoca foi a última a auxiliar, ela termina a história acreditando que ela era mais forte, porque o rabanete saiu da terra, porque ela, a minhoca, ajudou os demais. Nós podemos, através desta história, então, perguntarmos para as crianças, será que realmente a minhoca era mais forte ou será que todos conseguiram retirar o rabanete? Nós teríamos também outras formas de contar a história através desta, então, construção em EVA, no sentido de trabalharmos questões matemáticas associadas à relação ao eu e outro. Ou seja, poderíamos inverter, primeiramente, a minhoca tentou puxar o rabanete, não conseguiu. Depois, o rato tentou localizar, não conseguiu. Se nesta relação de história nós tínhamos do maior para o menor, nós podemos inverter a história com as crianças do menor para o maior, assim já trabalhando com conteúdos da abstração lógico-matemática. Poderíamos ainda também, para então possibilitar outras questões na história, acrescentarmos um personagem, bem como trabalharmos com a questão multicultural. Lembram-se? O que significa ser velho hoje? Criança. Como é que percebemos a educação ambiental? Então, através de uma história, O Grande Rabanete, podemos trabalhar com o nosso foco, relação é o outro, bem como possibilitarmos outras temáticas. Bom, eu exemplifiquei até o momento para vocês 2 propostas de projetos de trabalho. Vamos ver agora com professores que trabalham na educação infantil e em creches, o que eles consideram trabalhar com projetos de trabalho. O projeto vai nortear, além de nortear todas as disciplinas, todo o conteúdo, ele também permite que a gente possa trabalhar a interdisciplinaridade, que é isso que é importante, né? E
fazer com que os alunos percebam que todos os assuntos estão interligados, que todas as matérias estão interligadas entre elas. No momento eu estou trabalhando com eles em sala, o tema é imigrantes, né, os imigrantes, e mostrando para eles a importância da influência dos imigrantes desde que chegaram ao Brasil, na evolução que o Brasil teve com essa chegada. Então, nesse projeto a gente trabalha não só a história, como geografia, localidades de cada país, a história de vida deles, dos seus avós, né? Eles têm como perceber toda a influência que eles têm hoje, né, com essa chegada dos imigrantes aqui. Trabalho a língua portuguesa, posso trabalhar matemática, então realmente fica bem interdisciplinar mesmo. O projeto de trabalho é muito importante para um professor, né? Eu, na minha área profissional de educação física, os projetos são muito importantes, porque a gente valoriza muito a questão da higiene, a questão da formação pessoal do aluno. Então, você fazendo esses objetivos, você vai alcançando e esse teu projeto vai evoluindo. Então, cada vez que você alcança o objetivo já do seu projeto, o teu projeto vira um sucesso. E teu projeto virando sucesso, o teu trabalho fica com mais qualidade e você sente mais prazer em realizar toda a sua atividade. Aqui na escola, hoje, a gente encontra algumas pessoas que tem problemas de síndrome de Down e a gente sabe que é meio difícil integrar essas crianças aos alunos. Então, através da educação física, através das brincadeiras, das atividades, eu começo a integrar os alunos com esse projeto. Faço atividades com as crianças vendadas, para elas terem a oportunidade de conviver com crianças cegas, para saber como conviver com essas crianças e saber valorizar essas crianças, que também são alunos normais, são alunos que têm direito a estudo comum como qualquer outro. Trabalhar com projetos de trabalho assim visa investigar, problematizar, refletir e construir novas formas de planejamento. Projetos de trabalho no Jardim A ou Pré-1 e projetos de trabalho no Jardim B ou Pré. Veremos agora um exemplo de uma pedagogia de projetos estruturada a partir do livro Elmer, o Elefante Xadrez. Esta proposta ainda, ela cabe ao primeiro ano do ensino fundamental, que a partir então de 2006, este Jardim B, ele poderá ser realizado no primeiro ano do ensino fundamental, iguais ou diferentes. Este poderia ser o nosso título. É importante perceber que, de vez em quando em minha fala, utilizo uma ideia, projetos de trabalho ou pedagogia de projetos. Por quê? Na realidade, ainda hoje, frente a vários pesquisadores, podemos trabalhar ou com projeto de trabalho ou com pedagogia de projetos com a mesma essência. O que é importante, então, destacar neste projeto para crianças, então, que corresponderiam a uma faixa entre 4 anos e 8 meses ou 5 anos, até então 6 anos e 8 meses. Na realidade, Elmer, o Elefante Xadrez, é a história de um elefante colorido, que gostaria de se tornar cinza, como os demais elefantes. Aqui nós entramos, então, possibilitando a construção do conceito de identidade, bem como poderíamos trabalhar com a questão do multiculturalismo. Por que desejamos ser sempre iguais aos outros? Por que não podemos ser diferentes? Por que não podemos, então, construir a nossa identidade? Neste sentido, trabalhar com Elmer, o Elefante Xadrez, significa retomar alguns significados de construção de identidade social, identidade cultural, trabalharmos com uma visão multicultural mais ampla, bem como, inclusive, trabalharmos com uma visão de uma educação inclusiva. E os materiais necessários para efetivarmos um bom trabalho em sala de aula frente à utilização de um projeto de trabalho ou de uma pedagogia de projetos? Temos que ter em mente que desde o 0 aos 6 anos, alguns materiais serão necessários, como materiais de sucata, caixinhas, caixas, tampinhas, tudo o que for visto e dito como sucata. Segunda questão, livros. Bons livros, mas também materiais escritos, como fichários, como guias telefônicos, como livros didáticos, para que essas crianças possam recortar, colar. Argila, caixas de lápis de cor, hidrocor, massas de modelar, enfim, materiais para desenvolvermos a questão, então,
motora e da motricidade desta criança. Brinquedos e jogos em gerais, desde bambolês, brinquedos, jogos ditos tradicionais, peão, piorra, 5 Marias. Necessidade também que estes brinquedos, que esses materiais estejam completos para que as crianças possam utilizá-los. Quem desejar fazer o seu canto, ou o seu cantinho da fantasia, ou hora do conto, deve também proporcionar um vestuário propício para isto, bem como chapéus, óculos, enfim, vários então instrumentos para se adequarem, inclusive, a propostas teatrais. Temos ainda uma dica no sentido do mascote. Esse mascote do grupo poderá ser um animal de estimação, né, um animal aquático, por exemplo, um peixe, ou até um boneco, ou um animal, então, de pelúcia, um bichinho de pelúcia. Temos ainda a indicação que vocês tenham uma sala de aula ampla e organizada, no sentido que esses sujeitos, essas crianças, possam transitar, né, livremente, ou seja, sem se bater no colega que está ao lado. Almofadas, a questão de colchonetes também se fazem presentes e são extremamente importantes, assim como pequenos tapetes e tapetes maiores. É muito importante também termos em mente que estes tapetes, esses colchonetes, não necessariamente sejam somente para o momento, né, que chamamos de repouso destas crianças. Até porque nós temos que ter atividades para aquelas crianças que não dormem ou não desejam dormir. Assim, também músicas são extremamente necessárias através de CDs ou fitas cassetes. Mas é importante nós termos a nossa musicoteca na nossa sala de aula. Assim, trabalhar com projetos de trabalho significa enriquecer o nosso trabalho, então, planejamento, bem como dar uma voz, dar uma liberdade para estas crianças que ali estão, fazer com que elas pesquisem, circulem neste espaço educativo, fazer com que perguntem, questionem pais, avós, que estes projetos tenham vida, bem como socializar as suas descobertas para toda a comunidade. Podemos fazer oficinas, podemos fazer feiras, podemos fazer apresentações de diferentes formas, para que esta criança sinta o seu trabalho, o seu ato investigativo, inclusive, então, acolhido, bem como valorizado. As dicas de estudo hoje estão relacionadas a alguns livros, então, teóricos e alguns livros com questões práticas, ou seja, o que poderíamos, então, efetivar em sala de aula. A primeira dica é uma revista. Então, projeto, revista de educação, projetos de trabalho, volume 3, editado pela Projeto. Segunda dica seria o livro de Tereza Leixaribas, editado pela Artmed, Educação Infantil, Desenvolvimento, Currículo e Organização Escolar. Por fim, indicaria Guia Curricular, 500 atividades curriculares apropriadas à educação das crianças, de Schiller e Rossano, editado pelo Instituto Piaget. Bom, essas foram nossas dicas de hoje. Se possível, leiam o livro de Arribas. Bons estudos!